Bom dia, amados irmãos, graça e paz do Senhor Jesus. Estamos aqui para compartilhar mais um pouquinho da palavra do Senhor. O texto que eu vou ler, amados, está em Romanos capítulo 13, do versículo 8 em diante. O título que está na palavra na minha Bíblia diz assim: o amor ao próximo e o fim dos tempos. Diz assim a palavra do Senhor. Gostaria que você ficasse bastante atento ao que eu vou estar lendo agora. Queria que você realmente prestasse atenção, tirasse assim o foco daquilo que está distraindo você nesse momento e prestasse atenção no que diz a palavra do Senhor. Amém? Não devam nada a ninguém, a não ser o amor de uns pelos outros, pois aquele que ama o seu próximo tem cumprido a lei. Pois estes mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e qualquer outro mandamento, todos se resumem neste preceito: ame o seu próximo como a si mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo, portanto, o amor é o cumprimento da lei. Façam isso, compreendendo o tempo em que vivemos. Chegou a hora de vocês despertarem do sono, porque agora a nossa salvação está mais próxima do que quando cremos. A noite está quase chegando. A noite está quase acabando. O dia logo vem. Portanto, deixemos de lado as obras das trevas e vistamo-nos das armas da luz. Comportemo-nos com decência, como quem age à luz do dia, não em orgias e bebedeiras, não em imoralidade sexual e depravação, não em desavença e inveja. Ao contrário, revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não fiquem premeditando como fazer os desejos da carne. Amém? Essa tradução é muito boa, é NVI, né? É uma tradução que nos deixa bem claro alguns conselhos aqui deixados para nós, né? A importância de cumprirmos a lei. E o que é a lei? A palavra já declara exatamente e firmemente e de uma simplicidade tão grande, né? A lei é amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a nós mesmos. Nós temos vivido essa lei? Nós temos cumprido a lei de Cristo? É tão interessante quando Jesus fala, né, que resume os 10 mandamentos em 2 apenas, né? Olha como o Senhor requer de nós o amor uns pelos outros, a demonstração, o amar de fato, né? Olha como Jesus nos ensinou isso quando Ele morreu na cruz, quando Ele se entregou por nós de uma forma tão linda, né? Será que nós temos conseguido demonstrar esse amor pelo nosso próximo? Que possamos refletir, porque eu creio que nós podemos fazer muito mais do que temos feito. Nós podemos ir além. Amém? É interessante que quando fala no versículo 11, né? A noite é passar, chegou a hora de vocês despertarem do sono, porque agora a nossa salvação está mais próxima do que quando cremos. Lembra quando você se converteu, quando você entregou a sua vida a Jesus? E quando você começou a ouvir sobre a volta de Jesus? Eu me lembro disso alguns anos atrás, alguns bons anos atrás. Talvez você esteja hoje relembrando o dia em que você levantou a sua mão numa igreja, ou no seu próprio quarto, ou conversando com alguém e disse: eu quero receber Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. E eu me relembrei disso nesse momento que eu li essa palavra. E diz a palavra que agora a volta do Senhor está mais próxima do que quando cremos. Os dias estão passando, a palavra está se cumprindo, e é importante que a nossa fé na volta do Senhor Jesus e o desejo por essa volta sejam reavivados dia após dia. Porque passaram alguns anos quando você aceitou Jesus e nós aguardamos essa volta. Nós aguardamos a volta do Senhor Jesus, quando Ele virá buscar a sua noiva, a sua igreja. Amém?
E no final ele dá alguns conselhos, né? Paulo, quando escreve aos Romanos, ele olha, vamos nos comportar com decência, vamos viver a vida de Cristo aqui na terra, como agradaria a Ele, não praticando as obras da carne, né? Falando a verdade um com o outro, né? A questão do primeiro versículo que fala não devam nada a ninguém, exceto o amor. Isso tem muito a ver com o que temos estudado nos últimos dias sobre ética cristã, né? Nós temos visto que é necessário não apenas ser um cristão nessa terra, mas existe uma ética, né? E nós devemos respeitar uma ética no que diz a palavra, no tocante ao que diz a palavra de Deus, né? Nós temos que ter uma vida ética, uma vida onde o Senhor Jesus pode olhar e dizer: aquele ali observa os meus mandamentos, aquele ali renuncia à carne e os pecados para poder estar na minha presença, para fazer a minha vontade. Amém, queridos? O Senhor dá conselhos muito práticos, né, no final desse texto. E no final ele diz, ao contrário, né, de praticarmos as obras da carne, revistamos do Senhor Jesus Cristo e não fiquemos premeditando como satisfazer os desejos da carne. Com relação a isso, nós sabemos que o Espírito milita contra a carne, ou seja, luta contra a carne, e a carne contra o Espírito. E qual vai ganhar essa guerra? Qual vai ganhar essa luta na minha vida e na sua vida? A carne ou o Espírito? Com certeza será aquele ou aquela, né, a que nós mais alimentarmos. De que temos alimentado a nossa mente, o nosso coração? De que temos alimentado o nosso espírito? Das coisas passageiras desse mundo ou das coisas eternas do Senhor Jesus? Da sua palavra, da oração, do jejum, né? Enfim, de ir à igreja, de estar em comunhão com os nossos irmãos. Isso é alimentar o nosso espírito. Amém? Que possamos refletir um pouco nesse texto, um texto forte, um texto que nos exorta, um texto que nos corrige, mas um texto simples que nos indica o caminho, o qual devemos andar. Amém? O texto que eu li está em Romanos capítulo 13, do versículo 8 ao versículo 14. São versículos tremendos que nos ensinam muito. Amém? Que Deus abençoe o seu dia, que Deus abençoe o nosso dia, né? Como diz o versículo, deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. É mais um dia que se inicia, né? Mais um dia que o Senhor nos permite viver, que possamos nos revestir das obras da luz. Amém? Das coisas que são de Deus para nós. Que Deus abençoe. A paz do Senhor Jesus a todos.